Olá, 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 pessoal. Bom dia, todos os guerreiros e guerreiras. Esse domingo, feliz Dia dos Pais para todas as mães e todos os pais, pais, mães, mães, pais, todo mundo que está hoje experimentando pela primeira vez essa quarentena, essas datas, os significados, esses feriados que mudam, que não mudam, todas essas nossas histórias novas que a gente está vivendo, essas relações e como fluem essas nossas relações nesses momentos de quarentena e como a gente se comporta nesse momento. Hoje a gente tem aqui uma convidada muito especial, querida de coração, uma mulher assim muito inteligente, maravilhosa, amiga, é uma pessoa que faz tudo com perfeição, Lucélia Sérgio, que é formada pela Escola de Arte Dramática da USP, em licenciatura em Artes Cênicas na Faculdade Paulista de Artes, e é atriz, diretora, arte educadora e cofundadora da companhia de teatro Os Crespos. E ela é artista docente na SP Escola de Teatro. A gente vai convidar a Lucélia para bater esse papo com a gente e com a Mara Sobral, que é presidente da cooperativa, ex-moradora de rua e como catadora adotou mais de 25 filhos. Hoje ela protagoniza a voz das catadoras e das mulheres negras em diversos espaços de políticas públicas, além de fazer formação para outras cooperativas. Então, só pedir para o Emílio colocar as duas na tela para a gente começar a bater nesse papo, para a gente entender um pouco essa relação da cidade, né? Bom dia, gente, bom dia. Bom dia. Bom dia, Max. Bom dia, Lucélia. Bom dia, Mara. Muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu também estou muito feliz de ter essa conversa com você, com o Max, né, nessas datas, nessa semana que aconteceu tantas coisas. Vai ser muito bom. Muita gente que está assistindo a gente talvez tenha visto o tema falar da afroafetividade. Né? O que é afroafetividade? E antes de a gente explicar um pouco o que é a afroafetividade, vamos pensar um pouco qual é a nossa relação de afeto, né? A Mara, que tem um carinho, uma cooperativa, lida com os catadores, a gente vê às vezes os catadores procurando material, limpando a cidade, tirando a latinha. Você estava lá antigamente tomando um refrigerante, uma cerveja num bar, já vinha alguém, nem deixava a latinha cair no chão, já guardava essa latinha, já tinha todo um carinho com esse material, com o nosso planeta. E de repente esse afeto, né? Como que esse carinho, esse cuidado que ele tem pelo material, que também é um carinho para que ele possa dar algo para a família dele, levar comida, como que a cidade devolve esse afeto para o catador, né? Como a cidade agradece, acaricia e devolve esse afeto tão tão necessário que a gente precisa deles. Como que a cidade se relaciona com isso, Mara? Quando a gente fala da cidade de São Paulo, né, a gente fala de uma capital muito grande, onde as pessoas não conseguem ter afetividade, muito menos afroafetividade, né? É tudo muito corrido, é tudo muito intenso e é tudo muito vazio, é tudo muito perdido dentro de São Paulo, né? A gente olha para as pessoas, mas não as enxergam, né? A gente escuta elas gritar, mas não ouve o que elas falam. Então, quando a gente fala de afetividade, de um retorno de afetividade da cidade, dos moradores, né, da população, é muito difícil conseguir essa afetividade nas ruas. Até porque essa afetividade ela também vem relacionada, né, com a cor, né, com o racismo social, o racismo da pele. Ela vem associada com a violência, ela vem associada com muitas coisas, essa loucura toda que a cidade traz. Mas na contramão de tudo isso também, a gente encontra pessoas que quebram uma garrafa de vidro e colocam ela dentro de uma garrafa de PET, né? E aí, às vezes, quando eu pego, é tão intenso isso, esse retorno, que quando eu pego uma garrafa quebrada dentro de uma garrafa de PET, eu falo, eu conheço essa pessoa. Minimamente, uma vez eu até usei uma expressão com você, que eu falei, eu reconheço os caráteres a partir do lixo, né, do que as pessoas chamam de lixo. Eu consigo classificar
como essa pessoa come, em que nível social ela se encontra, em que nível de afetividade ela se encontra. Porque a partir do momento que você pega uma garrafa de vidro, que você quebrou um espelho, quebra esse espelho todo, coloca ele dentro de uma garrafa PET para não ferir o outro, isso é uma forma de afetividade. Isso é um retorno, né? Que você consegue ver. Quando a pessoa pega o óleo e ela não joga dentro da pia dela, nem no vaso sanitário, ela põe dentro de uma garrafa e ela escreve, cuidado, óleo, para que você não se suje todo com aquele óleo. Isso é uma forma de expressar afetividade a uma pessoa que você sabe que está à frente de uma carroça, que está à frente de uma cooperativa e você não conhece. Isso é uma forma de valorizar esse trabalho. E nós também que estamos, né, à frente das carroças, encontramos muitas pessoas que buzinam, que xingam, que maltratam, que desvalorizam, que invisibiliza esse trabalho. Mas nós encontramos também aquelas donas de casa que traz um copo d'água, pergunta se você está com fome, né? Isso tudo antes da pandemia, né? Era esse processo antes da pandemia. E aí nós conseguimos algumas afetividades dentro da cidade de São Paulo. Existe aquele dono de padaria que quando vê a gente na rua pergunta se a gente quer água, quer um refrigerante, quer um pão. Existe aquela dona de casa ou aquela empregada doméstica que pergunta o nosso nome, pergunta, né, qual é a nossa identidade. Então a cidade, ela vive esse conflito, né, de afetividade, não afetividade, de criminalizar o catador e de não criminalizar. Como acho que em todos os outros setores a gente passa por essa como é que se diz? Essa construção, né? Porque eu não digo que é uma perca, porque eu acho que já se perdeu muita coisa da afetividade, do amor, do cuidado ao outro. Eu acho que nós estamos vivendo um tempo de construir novamente. Eu acho que muita coisa se perdeu em se colocar no lugar do outro, o perceber a dor do outro, né? E a cooperativa, ela vem trazendo, né, no dia a dia, essa condição de afeto. Ela é a que acolhe, a gente passa 8 horas lá nós comemos, lá nós conversamos, lá nós falamos das nossas dores, sabores, amores, afetos, desafetos. Vamos falar nesses afetos da cooperativa. A Lucélia, junto com o Sidney, fizeram um trabalho maravilhoso, onde a Mara foi uma das pesquisadas e o trabalho também tratava desse assunto. Conta aí, Lucélia, como foi para você, o que trouxe, o que mudou, impactou em você na pesquisa, na cena, como foi essa relação, essa pesquisa com toda essa... E afroafetividade, no caso, né, que a gente estava conversando um pouco. Bom, a pesquisa era sobre mulheres negras, né, a afetividade de mulheres negras, aí pensando como investigar o impacto da escravidão na nossa forma de amar, então vendo quais são os resquícios de relação que foi construída na escravidão, né, que a gente guarda na nossa sociedade hoje, então como nós nos relacionamos com as outras pessoas, como as outras pessoas se relacionam com o corpo negro, com a afetividade negra, como as pessoas veem o nosso desejo, como a gente encara o afeto, qual é o lugar que a gente coloca o afeto nas nossas vidas, né? Quando a gente começou a conversar com as mulheres negras, porque esse projeto partiu de uma pesquisa que entrevistou mais de 60 mulheres negras na cidade de São Paulo, mulheres de diferentes lugares, diferentes situações, graus de instrução, tonalidade de pele. Então, quando a gente começou a conversar com essas mulheres, a gente reparou que a conversa ela demorava um pouco para a gente conseguir chegar no lugar onde a gente queria, porque as mulheres negras, naquele momento, ainda tinham muita dificuldade de falar da sua vida afetiva abertamente, né? Assim, a afetividade, o lugar do amor, falar de amor com mulheres negras, muitas vezes na sociedade a gente olha como se as pessoas negras precisassem, que a gente precisasse se preocupar só com a sobrevivência, né, como nós negros tivéssemos que lutar só pela questão da nossa sobrevivência. E a gente, com esse projeto, queria discutir, né, com a sociedade o quanto a saúde emocional, né, é muito importante
para a nossa construção de identidade e para a nossa própria sobrevivência, né? Quando o racismo ele consegue atingir aquilo que nós somos, né? Bell Hooks fala que o racismo nos fere até o coração. Então, quando o racismo chega no coração e atinge a nossa afetividade, então a gente não consegue olhar para nós mesmos com carinho, ou a gente não consegue olhar para os nossos iguais com carinho, ou a gente tem essa contradição entre o carinho que a gente sente e a imagem que fazem de nós mesmos, então a gente fica confuso com relação à nossa própria afetividade. Aí é que o racismo funciona, né? Quando ele nos fere no coração, quando a gente acredita que amor não é uma coisa importante, né? Então, a pesquisa foi nesse caminho de entender como que as nossas afetividades funcionam, né? Como que a escravidão conseguiu moldar a nossa forma de ver a ponto da afetividade negra não ser uma coisa importante. A gente vê vários filmes sobre amor de pessoas não negras, né? Assim, tem 1 milhão de filmes de amor entre pessoas não negras, colocando o amor como uma necessidade, uma prioridade, uma coisa boa, bonita. E para as pessoas negras, o amor é sempre colocado como um segundo plano, não é necessário, né? O amor não é a pauta. Agora, a pauta é sobreviver, maioridade penal, esse tipo de coisa, né? Que colocam à frente da nossa existência. E esse projeto veio tentar falar sobre a nossa existência a partir de outro prisma. E aí a gente pesquisou várias mulheres, e a Mara e as meninas lá da cooperativa foram entrevistadas também, nos receberam com muito carinho e foi muito impactante para nós. A relação que a gente conseguiu construir ali em alguns poucos encontros, mas a gente passava algumas horas do nosso dia e elas paravam de trabalhar em algum momento para conversar com a gente sobre afeto, assim. E foi muito bonito o lugar onde a gente chegou, porque a gente conseguia falar sobre afetividade, não só delas falarem de afetividade para nos nutrir com o projeto, mas como o projeto conseguiu também ser uma ponte de um momento para conversar e falar sobre os nossos afetos e discutir as nossas questões com prioridade, né? Então, eu acho que lá na cooperativa a gente conseguiu fazer essa ponte, assim, de importância da conversa, que não era importante só para os crespos, mas também era importante para elas que estavam conversando, que fazem isso no seu dia a dia, mas que talvez não tivessem dado essa importância do tempo. Vamos parar agora para falar sobre isso, né? Naquele momento, pelo menos, foi uma das coisas que a Mara nos disse, né? Nossa, está sendo muito importante a gente parar de trabalhar para falar sobre isso, né? E então foi muito interessante e muitas das coisas que nós ouvimos ali, a gente tentou transferir para o espetáculo de forma delicada, sendo muito tentando estar muito atento às coisas que essas mulheres nos disseram e como que a gente poderia discutir em sociedade esse papel de catadora. Então, as catadoras ali, né, as histórias acabaram entrando em 2 personagens, que é a moradora de rua, que é uma catadora, e a princesa do carnaval, que é uma menina que discute sobre aborto, e essas personagens são as personagens que a gente mais faz, assim, são os personagens de muito carinho do espetáculo, e a gente tentou trazer essa discussão para a sociedade de forma a tentar ser o mais fiel possível à dignidade e humanidade que nós tivemos ali na relação de afeto, né, com essas mulheres. Nossa, que maravilha, Lucélia. E o espetáculo é maravilhoso, assim, eu recomendo. Agora ela fez para o Sesc o espetáculo, um trecho, né, transformado no palco, era uma coisa com quantas mulheres, Lu? Eram 6 mulheres, 8? Eram 6 mulheres, e aí depois ele virou um monólogo que eu faço, e na tentativa ainda de
5 diferentes personagens, né? A gente faz. Nossa, eu tinha a impressão que eram mais mulheres, né? Quando eu assisti na Funarte, e foi muito, muito, muito impactante. E é uma experiência interessante porque realmente, né, a gente vive uma sociedade do trabalho, da materialidade, de que você vale pelo que você tem. Às vezes algumas pessoas querem falar assim, é mais importante ser do que ter, mas raramente alguém vira e acha mais importante sentir, né? Se relacionar através do sentir, relacionar-se por relacionar com alguém sem precisar ser um network, sem precisar ser um contato profissional. Aquele momento que, sei lá, tinha uns 12 anos, eu tive um pouquinho esse momento de você ir para uma praça, encontrar alguém, gostar de estar com aquela pessoa só por aquele momento, né? Sentir um prazer momentâneo, assim, de, ai, que gostoso, né? Sem um compromisso. Esses afetos, esses momentos realmente vão sendo tomados pela produção material da vida, comida, a casa, a roupa, o material escolar, aí depois você tem que ter mais material escolar, aí você tem que ter mais roupa, e nunca para e as pessoas não sentem, né? Elas vão ficando isoladas. E a Mara trabalha na cooperativa de uma forma incrível com essas mulheres, porque ela levanta, você vê gente chegando lá com o astral lá embaixo, a Mara faz um trabalho com essas pessoas que chegam na cooperativa, que vem da Cracolândia, que vem de abandono de lar, né? E ela faz um trabalho maravilhoso de você ver umas mulheres entrando na cooperativa para baixo, cabisbaixo, e saindo sorrindo, né, Mara? Como que você faz isso? Como que você traz esse instrumento assim para as pessoas? É por tudo isso, né, que a sociedade nos impõe como povo preto, né? Como mulher negra, mulher preta. O que a sociedade diz para mim? Ela diz que eu não posso ser feliz, que eu não posso ser amada, que eu não faço parte desse esquema de amor, né? Eu não nasci para ser amada. Eu nasci para ser escrava, meu cabelo é feio, eu sou feia, eu sou mal sucedida, eu vivo do lixo, eu sou aquilo que a sociedade chama de fracasso, né? Eu ando nas ruas com o meu cabelo solto, com o meu material reciclável, com a minha história, e eu noto que os olhares que me olham não são olhares de afeto. Mas eu entendi que isso é um desmonte, isso é necessário, que o sistema faça eu me sentir assim, para que eu não consiga reproduzir amor. Porque a sociedade, ela precisa que as pessoas tenham, né? Todo mundo precisa pagar a sua conta, todo mundo precisa trabalhar, mas mais que isso, nós precisamos ter essa afro, né? Esse amor afro, a gente precisa ver isso como uma coisa importante. Nós, povo preto, nós, povo negro, né? Temos um combate diário com o povo não negro, que é fazer eles entender que nós não somos, né, esses homens e essas mulheres violentas. Os nossos homens negros, eles não são esses homens violentos, porque essa cultura não é nossa. Essa cultura que eu pratiquei, que foi praticado comigo pela minha mãe, de engole o choro, cala a boca, senão eu vou te quebrar, não é uma cultura nossa. O nosso povo é um povo que tem afroafetividade para dar e vender. E quando eu percebi que o que esse povo queria, o que esse sistema queria, era me tirar essa afroafetividade, era me tirar essa unidade com o homem preto, com a mulher preta, com os que não são negros, com os que são indígenas. E eu falei, eu não posso entrar nesse esquema de não amar. Eu preciso ter um tempo para entender, para ouvir. E eu fui desenvolvendo esse amor de ouvir a dor do outro. De ouvir que o outro, ele não queria só comer, mas ele queria ser amado, ele queria um bom dia. A mulher que chega da Cracolândia, ela chega despedaçada. Ela não precisa que eu diga a ela que ela está espedaçada. Ela precisa ouvir de mim dizer que nós vamos juntas juntar esses pedaços e que não serão cacos, serão pedaços que tornará ela novamente inteira.
Então, na cooperativa, a gente tem essa né? Essa afroafetividade, porque é de nós para nós. Nós, mulheres negras, né? Somos nós que cuidamos dos nossos filhos, dos nossos jovens, né? E existe uma política de genocídio contra esse amor. Não precisa haver maioridade penal. E aí a mulher negra que está na porta e seu filho é bebê, ela fala, precisa mesmo. Mas quando o filho dela está com 16 anos, e ela bate na minha porta e fala, nega, corre, a polícia pegou meu filho. E aí você precisa convencer ela que o sistema está dizendo que precisamos decretar morte aos nossos homens negros, que precisamos decretar a morte da educação, a morte do amor, a morte das famílias pretas. E aí essa afetividade vem dentro da cooperativa para dizer não. Nós não precisamos dessa sentença de morte. Nossos homens negros não precisam morrer. Nossas mulheres não precisam ser estrupadas. Nós podemos compartilhar desse amor, dessa fraternidade, dessa unidade negra. Se os demais não querem nos dar, nós podemos dar uns aos outros. Eu posso receber de você, Max, essa afroafetividade. Eu posso dar ela a Marília. Porque isso para nós não é mistério, isso para nós não é um começo. Nós sempre amamos. Nós sempre vivemos com as nossas casas, com os nossos filhos. Nós sempre gostamos de cozinhar para os nossos filhos. Nós sempre gostamos de sambar com os nossos homens negros, com as nossas mulheres de turbantes. Nós sempre gostamos de estudar. Nós sempre gostamos dessa unidade, dessa afroafetividade que você diz. Isso é cultura nossa, nós temos ela. Nós temos ela implantada dentro de nós. A gente, basta você ver quando a Marília chora, automaticamente desperta uma dor no seu coração. Você automaticamente, como homem negro, essa afroafetividade desperta e seus olhos enchem de água. Por quê? Porque emana de dentro para a gente até chegar aos olhos essa afetividade que nós temos. E é muito importante esse amor do nosso povo, nesse momento de pandemia, nesse momento de perca, nesse momento de muita dor. É muito importante a gente saber que nós nos amamos, que eu amo vocês, que eu amo minha família, que eu amo a vida, que eu quero estar viva para poder continuar amando os catadores, sendo amada por eles. Então essa afroafetividade é que me dá ar, é que me dá fôlego, que no Dia dos Pais me faz acordar e falar que mesmo eu, mulher negra, sozinha, eu consegui ser mãe e pai, eu consegui ser o apoio, não só para os meus filhos, mas para a minha comunidade, que eu eduquei outras meninas negras, outros jovens negros. E que eu não permiti que essa falta desse afro-amor me dominasse. Eu consegui amar mesmo com lágrimas que emanam do meu coração nesses Dias dos Pais. Porque eu sei que muitos pais se foram, muitos não conseguiram ser pai, porque reproduz essa violência, dessa masculinidade tóxica, né? Que afasta nós um dos outros, que tira essa paternidade dos nossos homens e não permite que nós sejamos mães, né? Mas eu acredito nesse amor que eu consigo reproduzir naquele espaço onde as pessoas acham que não tem pessoas, que só tem lixo. Mas tem pessoas, e tem pessoas que têm essa afroafetividade, que tem esse amor, que tem esse sorriso, que tem tudo isso. Então falar de amor para mim é muito fácil, porque o amor me salvou. Essa afroafetividade me deu vida, e através da minha vida eu consegui fazer que emanasse outras vidas. Mas eu estou muito chorando, né? Eu sou chorona, na verdade. Né? Aquela nega raivosa é só aquele personagem que a gente veste quando é necessário. Mas nós somos isso, nós somos essa afetividade. Pena que essa sociedade, né, nos colocou, nos desenhou como um povo raivoso, como um povo odioso, como um povo violento, como um povo criminalizado. Mas nós não somos. Porque existe essa história do corpo suspeito. Então o corpo afro, o corpo negro, ele passa a ser sempre um corpo suspeito. Alguns autores falam assim, é um corpo suspeito e de desejo. Aí eu não lembro, não sei se a Lucélia vai lembrar, que uma autora que disse o seguinte, não é de desejo, é de fetiche.
Que eles desejam casar com as brancas, eles desejam se casar com os brancos. Eu vou para além. Feito e para os fetiches, e não para ser desejado de fato. Não é para construção, Max. Esse desejo, eu vou para além. Esse desejo é uma forma de dominar os pensamentos dos nossos homens e das nossas mulheres negras. É uma forma de continuar se mantendo no controle. E nós, negros, precisamos trabalhar isso com mais maturidade. Porque o nosso amor, né, não pode ser só para o outro que não é negro. Nós temos que amar os nossos, embelezar os nossos, valorizar os nossos. Porque existe uma política de não amar o nosso povo e de fazer com que nós não nos amemos. Nós dois vivemos uma experiência dessa, que eu não preciso citar nome, onde eu e o Max passamos por um processo onde uma pessoa não queria que nós estivéssemos, nós dois negros, nós dois pobres, e essa pessoa estava entre nós, e teve um momento que ela não queria mais nós, ela queria ela e eu, mas ela não queria um homem negro, que também é minha representatividade, comigo, caminhando comigo, e ela me deu um checkmate, ou ele ou eu. E aí esse amor que eu tenho pela história do meu povo, pelos homens negros que me cercam nas favelas, nas periferias, me fez refletir. Se eu tiver que escolher entre ele e ela, com tudo que ela pode me proporcionar, eu vou caminhar com ele, porque também não tem nada e nós vamos poder proporcionar um ao outro coisas mais valiosas. Foi essa decisão que eu tomei e hoje eu estou aqui com ele, né? Nessa live, e a gente precisa ter esse amor para escolher pelos nossos. Por mais que o outro tenha para te oferecer, você não pode simplesmente soltar a mão e colocar preço no trabalho do seu povo, na luta do seu povo. Gostaria de ter construído com ela, mas não deu, porque eu tinha que escolher entre os meus. E sempre quando eu tiver que escolher amar, eu vou amar os meus, porque eu acredito no afro-amor, nesse afro-fraternidade, companheirismo, luta de cuidar, porque esse feminismo, né, que não vem de nós, mulheres negras, que vem de outras mulheres não negras, elas colocam nossos homens negros como homens violentos, cruéis, perversos, e não é, porque a gente sabe quando a gente está na roda de samba que uma criança cai, o cara que está tocando, ele levanta para pegar a nossa criança, chega uma mais velha, ele acolhe. Então essa violência que eles tentam o tempo todo introduzir no homem negro, né, nos afastar como mulheres, desse afeto, desse amor, é muito sério, e nós precisamos cuidar, né? Porque não tem como a gente caminhar e sepultar os nossos homens negros vivos. Não podemos, porque não é da nossa história. Nós não deixamos ninguém para trás, então não adianta, nós vamos nos amar, nós vamos brigar pra caramba, né? Imagina, mas nós vamos nos cuidar, nós vamos criar uma rede de amor, porque nós precisamos dessa rede para sobreviver. E a cooperativa é isso, essa rede de amor, independe de gênero, e é um amor que é um afro-amor, gente, porque na cooperativa 99,9% é mulheres e homens negros. Então esse amor se estende ao nosso povo, né? Essa afroafetividade que não é dada por direito pela mídia, nem pela sociedade, ela existe nas rodas de capoeira, nos quilombos, nos terreiros, nos teatros. Esse cuidado existe entre nós. Então, falar de afetividade preta é muito bom e é muito forte. É tão forte que emana do meu coração aos meus olhos. Então, é muito difícil, né? Porque eu sinto com muita intensidade esse amor. E me parece tão importante nesse momento a fala que a Mara traz, a Lucélia, porque nesse espaço onde você é um corpo suspeito, você também não aprende a se amar. Você também se descuida, você também esquece de si.
né? Você também acha que você não é merecedor ou merecedora de um futuro brilhante? Eu estava até conversando, né, com a Marília, ela dizendo assim, não, quando eu vi as paquitas, eu tinha certeza que eu nunca ia ser uma paquita. Enquanto, de repente, uma outra menina branca, mas que talvez também fosse, estivesse numa situação, pudesse ainda sonhar em ser paquita, né? Nem que fosse um sonho meio fantasioso, mas nem essa fantasia a sociedade deu, de, nem essa fantasia, nem direito a fantasiar ser paquita para algumas meninas negras, né? E aí, enquanto mais preta, mais retinta, mais distante ela ficava do sonho de ser algo ou alguém. E aí passa a deixar de ser, aí passa a não construir nem afeto por si. E importante quando os crespos fazem essa pesquisa maravilhosa e ou pelo menos encenam, né, a pesquisa e trazem para a gente debater o afroafeto também por nós, né, e entre nós, para combater esse corpo suspeito, porque a maioria da sociedade, o policial, você vai na padaria e o policial está achando que você está indo fazer qualquer outra coisa. Você tem que. É tão importante. E eu queria aproveitar nesse momento, Mara, porque essa semana foi uma semana triste para a nossa arte, para a nossa cultura, para o nosso povo. A gente tem uma amiga maravilhosa, Gabriela Rabelo, atriz, dramaturga, que perdeu o marido, que é o Gésio Amadeu. Gésio Amadeu é um ator que fez Chiquititas, fez o Tio Chico nas Chiquititas, fez inúmeras novelas na Globo e morreu de Covid-19. Mesmo tendo cuidados, mesmo tendo bons hospitais, eu queria realmente fazer uma homenagem aqui ao Gésio Amadeu, porque ele foi uma pessoa fabulosa na vida dele, quanto pessoa, quanto ser humano, como ator. Colocou muita gente nessa carreira, abriu muitas portas, sempre era uma pessoa muito prestativa e, infelizmente, a ausência de afeto do nosso Estado, né, que sempre deu ao povo, agora eu acho que está pior do que. Nunca imaginei que fosse tão ruim durante uma pandemia, um desafeto tão grande com as pessoas. A nossa curva é a única que não cai no mundo, um governo insensível. A gente perde as pessoas assim e dá até aquela sensação de eu não precisava ter perdido essa pessoa. É porque eu estou diante de uma pessoa que está sem carinho, sem amor pelas coisas, sem cuidado. Então, é uma homenagem e o nosso pesar à família e o nosso abraço confortante e nossa solidariedade à família Rabelo aí, do Gésio Amadeu, que estão passando aí por esse processo nesse momento, né? E que precisam muito de todo tipo de afeto e principalmente da nossa afroafetividade. Lucélia, Lucélia, e contigo, Lu. É muito bom ouvir a Mara, né? Assim, a gente aprendeu tanto naqueles dias, assim, não tinha como a gente não sair impactado com aquilo que escondem de nós, sobre nós, né? Aquilo que ninguém fala sobre nós, que só nós mesmos falamos sobre nós, né? Ninguém divulga, não há filmes ou novelas sobre os nossos momentos de intimidade felizes, de companheirismo, de afeto, de parceria. A gente sempre é retratado de uma forma muito negativa, né? De uma forma que a gente continue acreditando, mesmo que a gente vivencie o contrário, muitos de nós não conseguem transferir a ideia daquilo que a gente vivencia e combater aquilo que dizem sobre nós, né? Às vezes a gente não valoriza tanto uma relação, uma experiência boa de nós com
com nós mesmos, porque existe uma outra imagem que fala muito mal sobre nós. E existem muitas pessoas que são educadas pela televisão, né? Muitas pessoas assistem TV no Brasil, assim. Muitas pessoas acham que nós não somos um país negro, muitas pessoas acham que nós somos, sim, criminosos e precisamos ser detidos, né? Precisamos ser combatidos, porque essa é a imagem que fazem de nós. E aí, de vez em quando, tem lá uma protagonista, de vez em quando tem... Geralmente o bonzinho é ou a senhora ou o senhor, né? Os mais velhos são os bonzinhos, porque sobreviveram, porque são bonzinhos, né? Então, eles são uma exceção. As mulheres negras são as mulheres libidinosas, as falsas, as gostosas, né? Essa imagem que fazem de nós. E o homem negro é esse homem violento, é esse homem selvagem, né? Essa ideia a que é construída na nossa nação. E mesmo que algumas pessoas vivam outra coisa, elas têm essa ideia sobre nós, né, sobre elas mesmas, porque essa ideia é martelada todos os dias na novela, né? O núcleo negro é geralmente o núcleo cômico, ou o núcleo marginalizado, né? E aí não se trata só de precisa ter pessoas negras, advogadas e médicas nas novelas. Não é só disso que se trata. Precisa também, mas nós precisamos dar humanidade para essas personagens, outras personagens negras, né? Que não são essas pessoas que riem de qualquer coisa, que estão ali para animar as pessoas, ou que são pessoas que estão fadadas a morrerem antes de ficar velhinhas, que só vão ficar velhinhas se forem muito legais, muito boazinhas com todo mundo. Então, essa é a imagem que as pessoas têm de pessoas negras. Ou fazer piada de si mesmo, como era o caso do Mussum, do Buiú, da Vera Verão, né, que eram estereótipos que se auto-estereotipavam, e embora tenha seus talentos, suas qualidades, e eram pessoas também que mereciam até estar naquele espaço, mas o uso midiático disso era de um auto-estereótipo cômico. Então, quando você é bonzinho e cômico, mas não discute nenhum sistema, não provoca e não incomoda, aí você vira a exceção para continuar a perpetuação de uma descredibilidade de toda a afetividade possível de se emanar na nossa nação, né? Ou essas pessoas que muitas vezes a gente percebia o humor ácido, né? Muitas vezes o Mussum falava coisas que, batia muito forte na gente, mas que ele precisava fazer aquilo de uma forma tão disfarçada, algumas vezes, ou exagerar na graça, para que a gente entendesse, mas os brancos não entendessem, né? Quantas vezes a gente fez isso na nossa história? Né? Os atores negros, as atrizes negras fizeram muito isso na história da TV. Aos poucos, eles foram, sim, conquistando espaços de liberdade, construindo espaços de liberdade, mas a um custo muito difícil, porque a capoeira é isso, você não diz direto o que você... Né? Você não fala direto o que está acontecendo na roda, tem um jeito de falar. O jongo tem um jeito de falar. Né? Nós temos esse jeito de falar que alguns entendem e outros não. Né? O problema é que a maior parte de nós está sendo deseducada nessa nossa tradição. Né? Nós estamos tendo cada vez mais dificuldade de entender as nossas próprias analogias, de perceber a nossa própria poética, de compreender a força da nossa tradição, da nossa cultura, porque nós estamos sendo afastados dela. Mas os artistas, muitos dos artistas negros, fizeram isso com a sua forma, né? O que Grande Otelo fez, o que o próprio Mussum fez, o que a Vera Verão fez, o que era a Vera Verão, o papel da Vera Verão dessa sociedade. Se hoje a gente discute as pessoas trans, travestis, né? Essa ideia de negritude junto com essa identidade, tem muito desta pessoa que construiu essa imagem de forma tão potente, né, na televisão,
também. O problema é que nós vamos ser afastados da nossa cultura, dessa forma de ver, e criam-se estereótipos de pessoas que não são tão brilhantes, porque não temos que ser... É muito cruel isso, né? Que a gente tem que ser sempre brilhante, a gente tem que ser o melhor aluno, e mesmo que você seja o melhor aluno, não é você que vai ganhar a medalha, você tem que ser o melhor ator, e mesmo que você seja o melhor, você não vai ganhar aquele papel, porque aquele papel não é para uma pessoa negra. Você tem que ser o melhor atleta, você tem que ser o melhor tudo. Então, é muito duro esse lugar, né? Eu fico... a gente está aqui no Dia dos Pais, ok, a gente está falando de mulheres negras, mas tem essa questão desse atravessamento, né, dos homens na nossa vida, né? É muito difícil ser um homem negro nessa sociedade, porque você tem que... O mundo dos homens é um mundo cheio de exigências, de masculinidade, e que para os homens negros é construída uma masculinidade tão feia, né? E aí você tem que dar conta dessa masculinidade que criam num lugar onde os afetos são menos possíveis ainda, né? A gente tem essa ideia de que homem não chora, homem legal, homem bom é aquele que trepa com todo mundo e é o gostosão, é o garanhão. Então, assim, os homens têm que dar conta desses estereótipos para serem aceitos como homens, e eles vão se intoxicando cada vez mais com uma brutalidade, como a Mara disse, que não é nossa, né? Que a gente importa e que passa a ser nossa, assim, se a gente começar a acreditar nela, né? Muitos homens acreditam nela, e aí passa a ser deles, passa a ser sua identidade, né? Então, como é que a gente... Que fórmula... Oi, pode falar. Desculpa. Não, pode continuar. Como é que a gente discute nós mesmos e a nossa própria identidade a partir da afetividade? A gente fez essa pesquisa lá com a Mara e com outras mulheres em 2013, quando a gente discutia pouco a afetividade negra, né? Quando a gente fez o primeiro espetáculo sobre afetividade nos Crespos, que foi em 2011, a gente mal tinha livros sobre afetividade e negritude. E quando a gente estreou esse espetáculo, uma jornalista de um grande jornal de São Paulo escreveu: Crespos abandonam a política pelos afetos. E aí, essa pessoa não entendeu nada, né? Porque a gente estava fazendo outro trabalho, que é colocar o afeto como política, né? Então, daqui vai fazer 10 anos, né? Que a gente começou a discutir afeto como política, e é isso que a gente precisa compreender na nossa vida. Nosso afeto tem que ser a nossa política, tem que ser a nossa prioridade, porque quando nós nos amamos, quando nós... Bell Hooks diz isso, né? Quando nós nos amamos, nós podemos transformar o mundo, nós podemos transformar nós mesmos, né? E aí tem uma fala no espetáculo que eu não sei se eu posso falar agora, mas que eu quero dizer para Mara. É um trechinho pequenininho, mas que é a partir de uma fala que ela disse para a gente. Essa personagem é a moradora de rua, e a moradora de rua tem várias mulheres que ajudaram na construção dessa personagem, uma delas é a Mara, e outra mulher é a Darlene, que é uma mulher muito especial e que a gente até colocou uma música que ela criou para a gente sobre o amor no espetáculo. É uma personagem muito forte, muito potente, que eu tenho muito carinho. E ela diz assim: ela sempre soube que era negra. Ninguém a deixou esquecer. Quem a deixaria esquecer? Ela aprendeu a amar no lixo. Ela é a outra face do lixo. O seu amor veio do lugar de onde não tem amor nenhum. Hoje ela trabalha numa cooperativa de catadoras. Quando a sociedade achou que ela era um lixo, ela se transformou num ser humano. O lixo reciclou sua vida, suas ideias.
E aí a gente canta a música da Darlene, que é uma música muito especial, que se chama O que é o amor depois da dor. Esse trabalho foi muito importante para a gente, né? Essa fala, principalmente, é uma fala que é muito do que a Mara traz, né? Do que a Mara diz sobre como o lixo, aquilo que a sociedade considera lixo, para alguns, é exatamente a possibilidade de vida, a possibilidade de sobrevivência, a possibilidade de afeto, de amor. E essa personagem encontra amor exatamente onde a sociedade acha que não há amor, né? Então, é entender que talvez a gente esteja procurando a nossa afetividade fora de nós, quando ela está em qualquer lugar que estejamos, né? Quando a gente consegue se ver com amor e consegue ver o outro com amor. Isso, esse espetáculo, a gente fez alguns trechos em Casa com o Sesc. Eu vou passar aqui o link para as pessoas verem, se quiserem. Põe aqui o link pra gente, colocar aqui no letreiro, Lucélia. Parabéns, parabéns. Agora, Lucélia, vai se preparando que quando a gente estiver terminando a live, você canta essa música, né? Que deu muita vontade de ouvir. Você canta a música final do trecho, por favor. Uma coisa engraçada, eu assisti lá na palestra do racismo estrutural. Uma curiosidade, eu não sou experiente em princesas, mas eu vou reproduzir aqui a fala, né? Que a única princesa que só trabalha e não tinha afeto, que trocou afeto por trabalho, foi uma princesa negra, que é de um desenho chamado A Princesa e o Sapo. Aí, claro que eu fui assistir esse desenho. A Lucélia, que tem uma filha, deve ter assistido esses desenhos de princesa. Assisti muitas vezes A Princesa e o Sapo, eu adoro esse desenho. E aí ele colocou essa questão, que tem a emancipação da mulher de não depender do homem, mas ao mesmo tempo é a única que acaba não vivendo uma história de amor análogo às outras histórias de amor, que é todo conflito, toda trama é de história de amor, né? E aí ele traz essa presença, que eu fui assistir esse desenho só para entender, né, o que ele estava falando, e achei muito incrível, assim, até nesse arquétipo a gente precisa lutar politicamente. Obrigado, Lucélia, os Crespos, por nos dar essa ferramenta de luta afetiva, né? Que ferramenta poderosa, inovadora e de vanguarda que a gente tem aqui para fazer uma transformação. De pensar que a gente está vivendo no país que já está batendo os recordes de desafeto no mundo, desafeto pelo seu povo, né? Num descuido total, num abandono geral. Quando a gente pensa nessa ferramenta política, e os Crespos nos dá esse instrumento, acho assim, dá uma esperança no fim do túnel. Assim, você fala, nossa, olha, a gente agora tem um instrumento novo de fazer política. Embora muita gente já o fizesse isso sem verbalizar, embora a Mara, a Dona Teresa venham fazendo isso há muito, muito, muito tempo, realmente a gente entender o que está sendo feito nos ajuda muito. E eu quero pedir para as pessoas, que a live foi emocionante, até estava esquecendo de pedir para as pessoas entrarem no nosso site, catadoras.cinevozes.com.br, pedir para o Emílio aqui colocar aqui embaixo. No nosso site você vai ver um pouco da história lá do que a gente está pedindo. A gente está pedindo para vocês colaborarem com as catadoras, com a Mara e com a Dona Terezinha, porque elas têm projetos incríveis. Para você conhecer o projeto, você vai lá, vai colaborar com qualquer valor, qualquer quantia que está lá disponível, e você vai receber um documentário. Assistindo o nosso documentário, você vai conseguir conhecer um pouco mais esse trabalho delas, a história delas, e as lives também são uma forma de quem está colaborando acompanhar a história delas, acompanhar o que está acontecendo, como elas estão, se está ajudando a live. E aí eu queria perguntar
para a Lucélia se ela viu o site, se ela gostou do site, se ela chegou a ver o site, e se a Mara já recebeu o laptop que estava para chegar aí outro dia. Porque a Mara, na primeira live que a gente foi fazer, gente, porque às vezes, Mara, alguém tá olhando, a Mara fala com uma coisa que as pessoas duvidam que a Mara é catadora, viu, Mara? Eu já recebi essa dúvida. Porque ainda a gente tem que lidar que o catador deve ser meio maluco, não fala, não raciocina, né? Tipo, e aí as pessoas falam, mas ela é catadora? Com essa fala que ela tem. Então, assim, e a primeira live que a gente fez, a Mara não conseguiu entrar porque ela estava sem internet, porque a internet era emprestada. Mas das lives para cá, parece que a gente está conseguindo já dar uma melhorada nisso, assim. Verdade. Eu também lido, né, com essa, às vezes com essa pergunta. E às vezes algumas pessoas falam assim, nossa, mas você fez faculdade do quê? Eu falo, não fiz faculdade. Ah, tá, mas ó, tem tempo de você voltar a estudar, viu? Para você ter um diploma. É muito importante que você tenha um diploma. Também acho importantíssimo que as pessoas tenham esse direito de se formarem e entrarem numa faculdade. Mas eu acho que com tudo que eu tenho de bagagem, de afetividade, eu não preciso da carteirada de diploma, eu não preciso me apresentar como doutora de nada, né? E não que eu desmereça quem está na academia, mas eu acredito que o diploma, né, que falar, mas você fala tão bem, todos nós falamos bem, é que algumas de nós conseguimos ocupar esse lugar de fala, e outras foram silenciadas, mas todas nós falamos, nós sabemos falar, viu, gente? Nós sabemos, ó, mexemos as mãozinhas, sabemos fazer tudo. Então as pessoas ficam meio que na dúvida, né? Me questionando sobre o meu trabalho. Eu faço parte de uma categoria, eu sou uma catadora, uma das profissões mais antigas do mundo e uma das profissões mais importantes do planeta. Se eu tivesse que nascer de novo, eu nasceria catadora outra vez, porque a catação mudou a minha história, mudou os meus caminhos e mudou a minha família, como as pessoas que estão entrando no site, né, para fazer essa doação, que tem contribuído muito comigo, com a dona Tereza. Eu estava sem internet, sem laptop, através das lives, né, nós fomos pedindo essa contribuição, essa nutrição, né, que as pessoas possam nutrir a gente nesse momento de pandemia, onde muitas de nós não estão conseguindo trabalhar, né, onde estamos passando, como sempre, essa dificuldade, que não é só momento de pandemia, é constante, né, nas nossas vidas. E aí a Renata, que participou de uma live, quero agradecer você, Renata, quero agradecer ao menino que me deu o laptop, que agora eu tenho internet, vocês viram que não caiu, né? Não caiu, tenho internet, vocês estão com internet, e chegou ontem o laptop, né? Uma amiga nossa trouxe, né, a parteira que vai fazer o parto de Lala, e aí ela trouxe pra gente, junto com um amigo nosso, Suji, né, que eu quero agradecer aqui também nessa live, ao nosso amigo, né, aos nossos homens pretos, que também tem essa afetividade, também tem essa preocupação com esse cuidado, de cuidar da gente. Então, assim, é muito importante para mim, né, estar dentro dessa ação. Foi uma ação criada para tentar nos dar fala minimamente no momento de pandemia, onde nós estávamos trancados dentro de casas, sem saber como se comunicar, porque eu estava em Sorocaba, hoje estou em Hortolândia, e aí não tinha como a gente ter essa... E aí o Max falou, vamos criar uma ação para que as pessoas entendam, né, as necessidades das catadoras, as dificuldades que vocês estão vivendo, para que você possa estar com as suas filhas, para que as suas filhas tenham algum acesso. Então, essa ação não é só um encontro que a gente tem, é uma nutrição, né? Quando as pessoas entram, colaboram, doam, recebem o documentário, ela está nutrindo a nossa história, ela está nutrindo outras Maras, outras Dona Teresa, outras pessoas que necessitam dessa afroafetividade, né, dessa condição de se envolver nesse momento de pandemia. E é muito bom saber que, né, que existe amor, né? Nós nos amamos, por mais que eles
eles digam não, por mais que a mídia mostre não, por mais que a mídia diga que o capitão do mato era um negro, que quem vende o negro. Não funciona, nós nos amamos, nós sabemos que precisamos desse amor para continuarmos vivos, né? Sabemos que precisamos dessa proteção, uma para com a outra, um para com o outro, né? Precisamos fazer esse desmonte dessa imagem que eles fazem de nós, né? E precisamos fazer esse desmonte entre nós, porque essa estratégia, né, de que os artistas usavam de mandar mensagens paralelas para o seu povo, era a mesma estratégia que as escravas usavam dentro da casa grande, a trançar o cabelo da outra, e o homem poder fugir e ver o caminho. Então, nós precisamos voltar às nossas origens para entender que nós somos um povo que nos amamos, que somos um povo estrategistas, que somos pessoas inteligentes, que somos reis, rainhas sequestrados, né? E que nós sempre nos amamos, e que o que nos fortalece em toda essa loucura desse racismo é esse é essa afroafetividade, que nos coloca nesse momento um diante do outro, mesmo através de uma live. Você viu o site, Lu? Eu vi, gostei demais. Gente, façam sua doação. É muito importante que a gente se solidarize nesse momento. Solidariedade não é aquela coisa que a gente aprendeu, né? Que é olhar de cima, muito pelo contrário, é olhar no mesmo nível, né? Olhar horizontalmente o outro, porque a gente aprende, né, com a história do outro, com a realidade do outro, a gente aprende sobre estratégia, como a Mara disse, né? Como que a gente aprende com as nossas próprias estratégias, né? A gente se solidariza desde sempre, né? O que foram as Irmandades Negras, né? Como nós conquistamos muitas liberdades à época de escravidão, se não foi através da solidariedade, do estar ao lado, do olhar, né, no mesmo horizonte, assim. Então, eu acho que é muito importante que a gente apoie as nossas causas, né? Que a gente se olhe como iguais num processo de divisão de liberdades, num processo de humanização de humanidades. Gosto muito do projeto, muito feliz com esse lugar, assim, com esse que vocês têm construído de a gente conseguir olhar para uma realidade que a sociedade esconde, né? É isso que vocês estavam falando, né? Esses estereótipos todos com relação ao catador, os estereótipos todos. Quantas vezes a gente não já ouviu, nossa, olha lá, tão novo na rua, devia estar trabalhando. E como se o catador não estivesse trabalhando, né? Como está lá, catando uma latinha. Lu, sabe uma frase? Lu, sabe uma frase que não sai da minha cabeça? Quando eu estava na primeira série, eu estudava num colégio, num bairro em Moema, um colégio particular, e uma professora, e ela se chamava, se eu não me engano, Ana, ela dizia o seguinte, quando a gente fazia muita bagunça, a gente falava que não queria ir para a escola, etc. Ela falava assim, vocês têm que estudar, senão vocês vão catar papel na rua. E aí eu sempre falava essa frase depois que eu acabava um espetáculo que eu fiz, chamava do Diário de um Carroceiro. A professora falava que eu tinha que estudar, senão eu ia puxar carroça, né? E aí a gente estava lá no palco puxando carroça. Mas é uma confusão que as pessoas fazem. Hoje em dia, eu tenho falado para muita gente separar essas coisas. Educação, escolarização e inteligência. O matuto lá do mato, que nunca pôs o pé na escola, mas sabe fazer uma vara para pescar, para pegar a jaca, para pegar a fruta, que sabe fazer o fogo, a lareira, o fogão, a casa, o banco. Ele tem muita inteligência, zero escolarização, mas muita inteligência, né? A pessoa pode até ter muita escolarização e pouca inteligência, e pode ter nenhuma educação. Então, a gente precisa... Eu gosto de lembrar as pessoas de separarem isso um pouco. Inteligência, dos saberes, escolarização e educação, né? As pessoas precisam separar os saberes. Existem várias formas
de saberes no mundo, e temos que valorizar todos os nossos saberes do nosso povo, e de todos que fazem parte dessa grande brincadeira que é chamada vida, né? Nós precisamos valorizar os saberes, né? E os saberes vêm de várias formas nas nossas vidas. Nós precisamos ser humildes, precisamos ter amor para poder receber esses saberes do outro, né? Nós precisamos ter a humildade de entender que nós dependemos do saber do outro para acrescentar no nosso saber. Então, eu acho que é isso que as pessoas têm que entender. Maravilha. Lucélia, Mara, eu queria já ir me despedindo. Vocês querem falar mais alguma coisa antes da gente se despedir? Não, vamos esperar a Lucélia cantar, né? Bom domingo, feliz Dia dos Pais, para todas as mães que exercem esse papel, né? Que vocês sejam muito felizes, né, no caminho que vocês estão escolhendo para os filhos de vocês, né? E quero dizer para aqueles que não têm seus pais e têm suas mães, o pai foi logo ali. Eu quero agradecer uma pessoa muito especial, que desde cedo, todo dia dos pais, os meus primeiros desenhos, o meu cinzeiro, minha argila sempre que foi para minha mãe, né, Marta Bordini Muratório, sempre foi mãe e pai também. Então, todas as reuniões de pais, sempre era a mãe que estava, sempre, na verdade, é engraçado esse nome, reunião de pais, não é que só vai mãe. Mas é muito curioso, assim. Então, agradecer minha homenagem de Dia dos Pais à minha mãe, que foi mãe e pai, e todas as pessoas aí que estão podendo ser pais e mães de muita gente que precisa, e que esse afeto paternal, que esse afeto maternal, a gente possa torná-lo cada vez mais altruísta, né? Aprender com a Dona Teresa, com a Mara, que a Mara fala também uma coisa assim, que coisa horrível dizer que mãe é só uma. Mãe pode ser muita gente, você pode cuidar de mais pessoas, você pode gostar de mais gente. Então, que o desejo que todo mundo possa ser mais pai, mais mãe no Dia dos Pais, e repense que essa paternidade não é só o privilégio de receber um café da manhã com frutas vermelhas e desenhos na parede, mas também a responsabilidade que a gente tem com o nosso próximo, com o nosso todo e com o nosso futuro. Então, muito obrigado, Lu, por aceitar o convite na sua agenda corridíssima, com toda essa sabedoria. Lucélia inspira a gente, guia a gente, liderou a gente lá no Fórum de Performance Negra de São Paulo. Assim, a atriz e o coletivo dela, ela com Sidney, são excelentes. Uma dádiva a gente ter eles na cena negra paulistana. Mara, mais uma vez, obrigado por nos iluminar, trazer nesse domingo aí essas palavras de reflexão muito potentes para a gente. Agradeço todo mundo que veio aqui fazer um comentário, tem bastante gente. A Sandra, a Mara Martins, a Nabilá, a Linda Simas, Serjão Pereira, Meilson Marinho, a Lu Santana, Malego Lalá, né? Maria Laís Holanda, mais algumas pessoas que estão aí assistindo, que não fizeram, com Humberto Toledo, Neuza de Jesus, que fizeram, de Pereira, que fizeram um monte de comentários, interagiram, pessoas que estão assistindo e não interagiram também, muito obrigado por estar na nossa live. Divulgue o nosso projeto. Quem não pode contribuir agora pode ajudar divulgando o site para mais pessoas. Aí, quando vocês puderem, a gente vai estar sempre aqui todo domingo às 11h30 no canal do Jornal Empoderado, Jornalistas Livres, trazendo um pouquinho do nosso coração para vocês. Obrigado. Então, vamos lá. A gente colocou aqui, né, o endereço para vocês verem a peça, se quiserem. São trechos, né, do espetáculo. Quando puder, se puderem, assim que a gente voltar aos teatros. É um espetáculo que é muito do coração, diz muito de mim e espero que diga muito de outras mulheres.
Tem uma música que foi feita para essa personagem, que eu vou cantar, e depois eu canto a música que a Darlene fez. A música que foi feita é assim: o tempo não estanca o jorro da minha vida, fio vermelho de sangue esguichado em paredes, fio de faca espetando o medo, revelando minha sina, arame farpado arranhando minha alma de menina. Amor é morte, morte é vida, vida é dor. E a dor ensina num círculo sangrento, crueldade, abandono, revelado na retina, loucura e mansidão, rancor e esquecimento. O choro é sentido, salvação é um sonho. Nas esquinas me amparo, enquanto o olho do mundo me espia. No fundo do olho me vejo, me deito, me acalmo, me protejo. Boca do mundo come a minha fome, fundo da boca e a fome louca me come. Solidão é fera que devora e me consome. Se ninguém é por mim, o tempo come o meu nome. Essa era a música de abertura. E aí eu vou repetir a fala que a gente se inspirou através da fala da Mara e cantar a música da Darlene, que é assim: ela sempre soube que era negra. Ninguém a deixou esquecer. Quem a deixaria esquecer? Hoje ela trabalha numa cooperativa de catadoras. Ela aprendeu a amar no lixo. Ela é a outra face do lixo. O seu amor vem do lugar de quem não tem amor nenhum. Quando a sociedade achou que ela era um lixo, ela se transformou no ser humano. O lixo reciclou a sua vida, suas ideias. O que é o amor depois da dor? É simplesmente o amor que permanece. Você pode até atravessar o oceano, camadas e camadas de espinhos. Pode até rolar barrancos e barrancos. É simplesmente o amor que permanece. Essa música é da Darlene, uma das nossas entrevistadas. Muito obrigada, Mara, por sua força, por nos ensinar tanto, por ser. Muito obrigada. Eu aprendi muito com a sua família, aprendi muito com as catadoras que abriram seu coração, e espero ter construído um material, um espetáculo tão potente quanto a vida de vocês, quanto carinho, quanto afeto que vocês nos dão, que vocês dão para a nossa cidade, que vocês dão para a nossa sociedade, e que a gente possa fazer muitas trocas ainda, e que a gente possa se abraçar. E eu não vejo a hora de fazer esse espetáculo para vocês, assim. Eu tinha até falado com a Lala, eu quero fazer lá, eu quero fazer com as meninas lá. É isso, que a gente consiga olhar para nós mesmos com mais carinho, que a gente consiga olhar a nossa força com mais carinho, com mais respeito, que a gente consiga olhar a nossa trajetória não como um erro, mas como um caminho onde aprendemos muito. E todo caminho pode ser mudado, pode ser replanejado, pode ser recapeado, pode ser reconduzido. Então, olhar para a gente com muito afeto, olhar para as catadoras com esse lugar de carinho, de afeto, vendo as nossas iguais, né? Quantas catadoras são mulheres negras que têm muito afeto para dar, mulheres que têm muito amor e que recebem pouquíssimo amor dessa sociedade, né? Como é que a gente multiplica amor?
como é que a gente entende amor como prioridade. Muito, muito, muito obrigada, viu, Mara? Muito obrigada, Max, por essa oportunidade de começar um domingo tão bem. Obrigado vocês por estar aqui aquecendo esse domingo. Beijo. Obrigado. Beijo. Obrigada, bom domingo, feliz Dia dos Pais. Gente, mais uma coisa. A Mara vai ser mãe essa semana. Vai ser vó de novo essa semana. Esse e mês. vai ter mais uma aí. Parabéns. Sim, mais um. Estou sendo. Mais um. Sim. Assim que nascer, eu conto para vocês.